A Bíblia registra no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 26, a primeira menção à oração. Primeira menção à oração, após o ser humano ser expulso do Jardim do Éden, nós encontramos em Gênesis, capítulo 4, verso 26, que a partir de Enos começou a ser invocado o nome do Senhor na face da terra. Oração é falar com Deus. A oração, ela pode estar eivada, pode estar envolvida por intercessão, por adoração, por gratidão, reconhecimento, o louvor ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. A oração, ela pode ser desenvolvida através de um colóquio, através de perguntas, através de respostas. São várias as modalidades, expressões, sentimentos que envolvem a oração. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 3, no verso 21, que o céu se abriu após ser feita uma oração. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, que a terra tremeu após uma oração. A Bíblia também, ela apresenta que a pessoa pode orar em espírito. Ela não somente pode verbalizar, pode escrever a oração, pode gesticular, mas a Bíblia, ela registra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 15, que a pessoa, ela também pode orar em espírito. Eu disse primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 15. Mas não somente a pessoa pode orar em espírito, mas a pessoa pode orar no Espírito. Aí agora é o Espírito de Deus, no Espírito Santo. E há embasamento bíblico, pastor, para esta oração no Espírito? Sim. O livro de Judas, no verso 20, nós encontramos no final do verso 20, orar no Espírito. Ali o Espírito está fazendo referência ao Espírito de Deus, está fazendo referência ao Espírito Santo. Então, orar no Espírito. Mas vamos atentar para as dimensões. A primeira dimensão que nós queremos atentar nesta hora é a oração na terra. E a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, apresenta servos e servas de Deus orando, intercedendo, entrando no período de comunhão com Deus através da oração. São muitos. Nós poderíamos citar Abraão, Moisés, Jacó. Poderemos citar Ana, a mãe de Samuel, ela que orou muitas vezes. Só no início do primeiro livro do profeta Samuel, nós encontramos duas orações lapidares, fundamentais na vida de Ana. Uma pedindo, intercedendo, angustiada, rogando ao Senhor, e a outra oração de gratidão, de louvor, de plena adoração ao Senhor nosso Deus. Então, Ana,
nós encontramos ali nos capítulos 1º e 2º do primeiro livro do profeta Samuel. Mas nós podemos também nos reportar a outra Ana, desta feita no Novo Testamento. Nós atentamos para a outra Ana, quando nós vemos ela é grata ao Senhor. Em Lucas, nós encontramos logo no início do livro de Lucas, Ana, filha de Fanuel, ela no templo orando ao Senhor nosso Deus. E não somente Ana, lá no Antigo Testamento, mas agora esta outra Ana, filha de Fanuel, ela no templo orando ao Senhor nosso Deus. Então, orações na terra. Mas acontece que a Bíblia, ela apresenta não somente servos e servas de Deus intercedendo, orando ao Senhor nosso Deus, mas a Bíblia também apresenta Satanás orando. E Satanás fazendo pedido. Atentem para a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos 31 e 32. O Senhor Jesus, ele falando a Pedro, ele diz: Pedro, Satanás, ele me pediu para peneirar você. Você, Pedro, tem o significado no seu nome de pedra, de rocha. Mas Satanás, ele veio a mim e ele orou e ele pediu para lhe quebrar, para lhe transformar em pedrinhas bem pequenas. E o que causa admiração é que o Senhor Jesus, nos versos 31 e 32, deste capítulo 22 do Evangelho de Lucas, é que o Senhor Jesus, ele atendeu a oração de Satanás. Jesus atendeu a oração de Satanás. Eu quero quebrar Pedro. Ele é o teu servo, ele é o teu apóstolo, ele é o teu seguidor. Ele é usado por ti, expulsa demônios, cura enfermos no teu nome. Ele converte pessoas, mas eu quero quebrá-lo. E o texto diz que Jesus atendeu a oração de Satanás e apenas disse para Pedro: eu vou aumentar a tua fé. Você vai ser quebrado por Satanás, mas eu vou aumentar a tua fé. Orações feitas na terra, inclusive por Satanás. Mas nós vemos também Jesus, e no capítulo 17 do Evangelho de João, nós vemos a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele intercedendo, não somente pelos seus servos e servas há 2000 anos atrás, mas intercedendo, ele apresentando os servos e servas do Senhor de todos os tempos. Ele estava ali naquela oração sacerdotal registrada no capítulo 17 de João. Ele estava intercedendo por mim, ele estava intercedendo por você, ele estava intercedendo pelas pessoas que estão se convertendo a ele agora, neste exato momento, no Brasil e no mundo. Ele estava intercedendo por aquelas pessoas que ainda irão nascer, mas que terão um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele estava intercedendo, ele disse: eu intercedo não somente por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer no meu nome. A oração sacerdotal do Senhor Jesus. E em vários momentos, os evangelhos, eles apresentam Jesus orando, ele saindo para o monte para orar, ele aqui na terra,
ele dando exemplo de oração, e mesmo preste a dar o último suspiro, preste a morrer, preste a partir para outra dimensão, ali, pregado na cruz do Calvário, nós encontramos o registro também no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 34. O Senhor Jesus, com seu corpo dilacerado, com febre alta, o rosto inchado, as costas em chagas, ele ali, ainda pensando em favor dos seus algozes, ele clama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus! Orações na terra. Orações na terra. Mas nós vemos também algo que chama a nossa atenção em Marcos, no capítulo 5, do verso 6 até o verso 13, nós vemos o Senhor Jesus chegando na cidade de Gadara, na terra dos Gadarenos ou Gerazenos, como em outra tradução, ele chegando ali naquela terra, e ele vai ao encontro de um homem completamente endemoniado. Aquele homem morava no cemitério. Aquele homem não suportava a roupa porque ele rasgava. Ele vivia acorrentado e morava dentro do cemitério, alimentando-se de carne humana dos mortos. Era um pária, era uma pessoa separada de tudo e de todos. E a Bíblia diz que aquele homem endemoniado vai ao encontro do Senhor Jesus e fala para o Senhor Jesus: afasta-te, tu não tens nada comigo. E Jesus para e olha, e o Senhor Jesus diz: qual o teu nome? E uma voz responde: Legião. E aquela voz que respondeu através daquele homem não era o espírito humano, não era o espírito daquele homem, eram espíritos malignos, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, eram espíritos imundos, eram demônios. E ele respondeu: legião. E legião era equivalente a 6.000 soldados romanos, quando aquele homem, possuído por demônios, ele usado pelos espíritos imundos, e os espíritos respondem a Jesus Cristo, legião, estava dizendo que aquele corpo estava possuído por 6.000 espíritos imundos, por 6.000 demônios. Imaginem os senhores e as senhoras, se um demônio, se um espírito maligno, se um espírito imundo, ele já faz desordem na vida de uma pessoa. Imaginem o que uma legião pode fazer e que estava fazendo na vida daquele homem. E aquela legião disse: não nos incomode. E Jesus disse: saiam dele, agora. E diz a Bíblia no texto que aquela legião, vendo uma manada de porcos e que era grande, pede ao Senhor Jesus que, ao sair do corpo daquele homem, que Jesus permitisse que aquela legião entrasse naqueles porcos. E sabe o que é que a Bíblia diz? É que Jesus atendeu a oração dos espíritos imundos, dos espíritos malignos. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Que se não bastasse ele atender às orações dos seus servos e das suas servas, ele atende às orações de Satanás.
Ele atende às orações de espíritos imundos. Que Jesus é este? Mas são orações feitas na terra. Orações feitas no mar. E se não bastasse no mar, mas nas profundezas dos mares. O livro do profeta Jonas, no capítulo 2, no verso 1, diz que Jonas foi jogado no mar. E ele caiu nas águas bravias, tumultuosas. E um grande peixe engole Jonas. E diz a palavra que aquele peixe, ele desceu às profundezas dos mares. Mas a Bíblia diz, Jonas capítulo 2, verso 1, que Jonas, no ventre daquele grande peixe, nas profundezas dos mares, ele ora, arrepende-se e pede ao Senhor. E o Senhor atende a oração de Jonas. Orações feitas na terra, orações feitas no mar. São orações atendidas. Mas nós dissemos também orações dentro de uma terceira dimensão, orações feitas no inferno. No hebraico, a palavra inferno é Sheol. No grego, nós encontramos 3 termos para inferno: Hades, Geena e Tártaro, ou Tártaro. São 3 termos gregos para um no hebraico, Sheol. Mas tudo significa inferno. Hades, nós encontramos 11 vezes no Novo Testamento, no grego, 11 vezes o termo Hades, inferno. E nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 22 ao 31, o Senhor Jesus, ele contando uma história a respeito de 2 homens que morreram, um rico e o outro pobre, Lázaro. E os 2 morrem, parte para uma outra dimensão, para a região dos mortos. E o que nós queremos chamar a atenção é justamente para aquele homem rico. E ele parte para a região dos mortos, e a palavra de Deus diz que aquele homem no inferno, eu disse Lucas capítulo 16, a partir do verso 22. E o texto diz que no inferno, aquele homem, ele faz 2 pedidos na sua oração. O primeiro pedido, ele suplica que Lázaro, que estava no outro lado, na região dos mortos, mas no outro lado, numa região que não era de sofrimento, ele pede que Lázaro vá ao encontro dele e amenize o fogo que dominava ele, o queimor que ele sentia, para que toque nos meus lábios e eu sinta um pouco de refrigério. Aquele homem, ele arrependeu-se no inferno, mas foi tarde. Ele reconheceu os pecados dele. Ele reconheceu a palavra de Deus. Ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu que estava no lugar de tormento, de sofrimento, no inferno, por causa dele mesmo. E diz o texto que ele ouve a orientação: quem está aqui não pode passar para aí. Portanto, não tem como amenizar o seu sofrimento. Ele disse: então eu faço outro pedido. Envia alguém daí que já morreu, que está aí junto com Lázaro, para que avise aos meus irmãos, aos meus parentes, aos meus amigos, aos meus familiares, para que não venham para este lugar de sofrimento. E mais uma vez, ele ouve a orientação. Lá na terra, eles têm Moisés e os profetas. Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, tem os pregadores,
tem as igrejas evangélicas pregando a palavra de Deus, tem os grupos religiosos apresentando a palavra de Deus, a vontade de Deus, o caminho para a vida eterna, apresentando Jesus Cristo. Lá eles têm. Que eles atentem para a Bíblia, que eles atentem para a palavra de Deus, arrependam-se de seus pecados, se não quiserem vir para o lugar que você está. Mas não tem como nenhum morto ir daqui e lá e pregar para eles. Porque se eles não ouvem os vivos, não ouve o pai que é salvo, não ouve a mãe que é salva, não ouve o filho que é salvo, não ouve a filha que é salva, não ouve a sogra, o sogro, a nora, o cunhado, o tio, a tia, o avô, a avó. Se eles não ouvem, não atentam para a salvação, para a minha palavra, através daqueles que eles conhecem, como irão atentar para o morto se eu enviar? Oração no inferno. A minha orientação agora, à luz desta palavra, não espere ir para o inferno para poder orar. Meu amigo, minha amiga, não espere ir para o inferno para poder orar. Porque arrependimento no inferno é tarde demais. Se quiser se arrepender, arrependa-se em vida. Mas fechando, oração no céu. E nós vemos Satanás também. Satanás, Jesus aqui na terra, ele fez o pedido ao Senhor Jesus com relação a Pedro, mas nós vemos também no céu, no livro de Jó, no capítulo 1, de 6 a 12, no capítulo 2, de 1 a 7, nós encontramos que houve uma reunião nos céus. Deus reuniu os seus filhos, reuniu a sua igreja lá no céu, os seus mensageiros, os seus anjos, e ele reuniu, e a Bíblia diz em Jó capítulo 1, de 6 a 12, capítulo 2, de 1 a 7, que Satanás, ele se fez presente, e Deus então pergunta: Satanás, você viu meu filho Jó? E Satanás diz: eu vi. Você viu que ele é um homem íntegro, reto, temente a mim? Vi. Mas Satanás vai no céu e faz um pedido ao Senhor. E diz também: tu deste saúde para ele, tu deste bens, esposa, filhos, não falta nada para ele. E algo que chama também a nossa atenção: se não bastasse os bens, a saúde, uma família, se não bastasse nada disto, tu colocaste uma cerca ao redor dele, para que nenhum mal o alcance, nenhum mal o penetre. Tira essa cerca, tira os bens, tira a família dele, para ver se ele não blasfema na tua cara. E a Bíblia diz que Deus atende a oração de Satanás. No céu, Deus atende a oração de Satanás. E os senhores conhecem, as senhoras conhecem a história de Jó. Deus atendeu no céu a oração de Satanás. Se não bastasse, no livro de Zacarias, no capítulo 3, de 1 a 5, nós encontramos a narrativa do sumo sacerdote Josué, quando ele está diante do Senhor e numa reunião, Satanás se apresenta e intercede ao Senhor e acusa o sumo sacerdote Josué. E diz: olha aí, ele é sumo sacerdote, ele foi escolhido por ti, ele foi chamado para um trabalho específico no teu reino na terra, mas ele está em pecado. Espiritualmente ele está sujo. E a Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nós encontramos a palavra de Deus registrando no livro de Apocalipse que Satanás, ele é o grande acusador dos servos do Senhor. Ele é o grande acusador. Apocalipse, capítulo 12, os versos 8, 9 e 10. Apocalipse 12, versos 8, 9 e 10. Ele é o grande acusador. Então,
nos céus, nós temos 3 intercessores por nós. Nós temos 3 intercessores por mim e por você. Um dos intercessores que está no céu, nos acusando, e a Bíblia diz em Apocalipse 12, versos 8, 9 e 10, que Satanás está no céu, de dia e de noite, acusando os servos e as servas do Senhor. Meu irmão, não dê motivo para Satanás te acusar diante do Senhor. Minha irmã, não dê motivo para Satanás te acusar diante do Senhor, porque o texto diz, e eu creio na palavra de Deus, que Satanás está também lá, de dia e de noite, ele se apresenta diante do Senhor para me acusar, para te acusar, para acusar os servos e as servas do Senhor de toda a face da terra. O que compete a mim, o que compete a você, é nós não darmos motivo para que ele seja envergonhado diante do Senhor. Mas eu disse, tem 3 intercedendo por nós. O segundo intercessor não está nos acusando. É Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no livro aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 25, que ele intercede para sempre por nós. Ele está intercedendo, enquanto Satanás está nos acusando, e Jesus está também de dia e de noite intercedendo por mim e por você. Mas se não bastasse, nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, nos versos 26 e 27, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orações na terra, orações no mar, orações no inferno, orações nos céus. Enquanto um acusa, 2 intercedem. Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós. Portanto, não deixe a chama da oração apagar. Jesus, o grande intercessor, junto com o Espírito Santo, ele diz, sossegai, sossegai, sossegai. O mestre, o mar se revolta. Nós temos medo, temos pavor, mas Jesus diz, filhinho, sossegai, sossegai, sossegai. O servo do Senhor diz, eu estou apavorado, eu estou tremendo, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Mas Jesus diz, sossegai, sossegai, sossegai. E ainda mais, se não bastasse, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, quando diz que buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não deixe a chama da oração apagar. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Ele mesmo nos abençoe e nos dê força para que nós não esperemos chegar no inferno para arrependidos orar, mas que aqui em vida tenhamos a alegria, o prazer de ter uma vida de oração, de comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que isto seja uma realidade na minha e na tua vida, hoje e para todo sempre. Amém.